O segundo tópico são sobre algumas crenças que a Aí gente nós já tem, podemos que são falar, relacionadas ao né? processo Sabe que me aconteceu? de formação esportiva. E, mais uma vez, isso pode influenciar positivo ou negativamente na forma como a gente conduz os nossos treinamentos. Então, como eu falei anteriormente, o processo de formação de um indivíduo atleta ele é muito complexo, ele depende de diversas variáveis. Resumidamente, aqui a gente vai pensar na genética, na qualidade do treinamento, nas condições ambientais. Mas a gente pode, é uma realidade nossa, bem nossa agora, pensar até na gestão esportiva. Se o esporte tiver uma gestão que não for de qualidade, isso pode jogar por terra todo o processo de preparação de um atleta. Até no caso da questão agora dos Jogos Olímpicos, né, que foram cancelados, como uma mudança estrutural, uma mudança na gestão pode comprometer o desempenho dos atletas. O que as federações geralmente fazem? Quando elas consideram que o indivíduo é talentoso, elas investem os recursos que elas têm, financeiro, de pessoal, de estrutura, nesses indivíduos considerados talentosos, porque elas também não têm recurso saindo pelo ladrão. Então, o pouco recurso que tem, elas consideram que tem que ser utilizado de forma adequada, tem que ser investido, então, nesses atletas que são considerados talentosos. Só que pode ser que esses atletas talentosos de hoje não sejam os talentosos daqui a 2 ou 3 anos, e aquelas pessoas que receberam esse investimento não estarão mais envolvidos com o esporte, e aquelas pessoas que não tiveram a mesma oportunidade lá atrás, pelo próprio processo, se sentem excluídas e também não continuam. Vamos lá. Então, as principais crenças são essas daqui, ó. Dos períodos sensíveis, da prática deliberada, que é o exemplo aí que o Rock deu, ou então da parte genética, que a gente já discutiu um pouquinho, vou dar outros exemplos. Na literatura é muito marcada essa ideia de que os períodos sensíveis, eles não funcionam. Então, não há suporte na literatura de que se você não treinar determinadas capacidades motoras num determinado período do processo de evolução, de desenvolvimento dessa criança, essa capacidade não será desenvolvida ao máximo. Esse artigo aqui é de 2020, ele está em inglês, mas tem um artigo que está lá no site, que ele é de 2000, foi publicado aqui no Brasil, então ele está em português, que já discute essa mesma coisa. A literatura não consegue suportar essa ideia de que se você não treina uma capacidade num determinado momento, você não vai alcançar o máximo daquela capacidade motora. Então essa é a primeira crença que a gente tem que superar. Existe uma proposta que eu vou mostrar para vocês depois, que ela defende a ideia de que as capacidades motoras têm que ser treinadas o tempo inteiro. A diferença é na ênfase que você vai dar a cada uma delas, tá bom? Mas o indivíduo, desde que ele treine aquela capacidade, se ele treina de forma adequada, pelo período de tempo adequado, ele tem condições de desenvolver ao máximo, independente do período que ele comece a treiná-la. A segunda crença que a gente tem é sobre a prática deliberada, e vamos entender a prática deliberada aqui como a condição de você estar submetido a um processo de treinamento, tá bom? Existe uma crença muito comum no esporte, que é essa regra dos 10 anos ou das 10.000 horas. É uma teoria antiga e ela veio da música. Esse Erickson é um autor que ele estudou músicos e viu que os músicos que tinham mais tempo de prática, eles tinham um melhor desempenho, uma melhor performance na música do que aqueles indivíduos com menor tempo de prática. E, em princípio, isso faz sentido. Eu me lembro quando eu comecei a participar das competições com os meus atletas, primeiro foram as competições aqui no interior, na região dos lagos, em campos, os meus atletas perdiam tudo. E isso era extremamente frustrante. Só que se eu não soubesse isso aqui na época, seria mais frustrante ainda. Porque eu entendia como é que um cara que treina, sei lá, há 1 ano, vai ganhar de um cara que treina há 5 anos. Não é que o outro indivíduo ele é mais talentoso, é que ele está submetido a um tempo de prática que é maior do que os meus atletas têm. Então é natural que ele momentaneamente tenha um desempenho superior. Só que depois, em função do próprio processo que ele é complexo, a tendência é que esses desempenhos se igualem e você pode justamente vir a superar aquele atleta que você perdia. E ele também tem essa ideia de que você precisa, então, de 10 anos de formação. E o que acaba sendo trazido por trás disso? Se você começa a treinar mais cedo, você vai chegar no seu ápice mais cedo. Se eu começo a treinar, então, com 8 anos, se eu preciso de 10 anos ou de cerca de 10.000 horas para poder alcançar o meu desempenho máximo, eu vou começar a corrida antes do meu adversário e automaticamente eu vou chegar na frente dele. Se eu puder, então, começar a treinar com 5 anos, é melhor ainda. Se eu puder começar a fazer natação com 6 meses, eu vou chegar na frente do meu adversário, porque eu comecei a treinar antes.
Só que a literatura mostra para a gente que diversos atletas que tiveram o seu início tardio, eles conseguiram alcançar um desempenho igual ou superior a que eles começaram a treinar antes. Então, a idade que você começou a praticar determinada modalidade esportiva não se relaciona diretamente com o ápice ou com o máximo que você vai conseguir alcançar em determinada modalidade esportiva. Esse exemplo aqui eu peguei da internet, foi até de um site do Cordani, não sei se ele ainda tem esse site, é bem antigo. E é um exemplo do nadador americano, do Brendan Hansen. Eu não quero pegar a exceção como regra, mas só para a gente entender um pouco dessa ideia. Ele considera que até os 14 anos de idade dele ele não era bom em esporte nenhum, incluindo a natação. Participou de uma competição, tomou uma lavada, mas ele queria fazer uma graça ali para uma garota da equipe dele, alguma coisa assim, e ele ficou, não, eu tenho que ganhar essas competições para poder conseguir essa garota. E ele passou a se dedicar mais, à medida que ele foi se dedicando mais, as coisas foram dando certo, e ele chegou onde a gente sabe que ele chegou, tem exemplo de diversas medalhas que ele conquistou. Então, mais uma vez, eu não quero tirar a exceção como regra, então ele talvez não sirva como regra, assim como o Phelps não serve como regra também, talvez sejam as exceções, mas para a gente entender que, mais uma vez, vou repetir isso, o processo é mais complexo do que a gente acredita que ele é. Essa regra dos 10 anos, então, ela faz com que os indivíduos tenham maior probabilidade de se especializar precocemente, mas o que a literatura traz para a gente é que essa especialização precoce ela acaba levando a uma prática desmotivante e ao abandono esportivo. Então, aquele indivíduo que começa antes, não necessariamente é um indivíduo que vai chegar a ser atleta de nível mundial, atleta de nível olímpico. Há uma tendência que o processo de prática seja enfadonho, seja repetitivo demais, e a gente sabe que o treino específico ele dá um boom no desempenho do atleta, enquanto o treino geral ele só forma. Então, à medida que você tem lá um menino de 10 anos, que ele já é especialista no 50 livre, ferrou. Ele vai ganhar tudo, possivelmente até o início da adolescência, mas não significa que ele vai chegar a algum lugar. Um outro exemplo disso é que a gente tem as equipes de natação nacionais campeãs aí da maioria das competições internacionais de categoria, né, dos atletas mais jovens, mas isso não se repete para o absoluto. É lógico que existem diversos fatores que influenciam. A Marissa, a gente estava conversando sobre a dificuldade de treinar e de estudar ao mesmo tempo, são complicações, eu entendo, mas possivelmente não chegariam lá da mesma maneira. Isso aqui é para poder mostrar para vocês, para tentar estimular os treinadores a entenderem que a especialização precoce ela não é necessária. Eu vou dar vários exemplos ao longo da apresentação de que começar cedo não necessariamente significa ter uma excelência no desempenho na idade adulta. Então esse estudo aqui, ele não é tão recente, mas ele é interessante porque mostra para a gente que a idade dos atletas, isso aí, vocês estão na minha frente, acho que isso aqui primeiro é de nível mundial. A idade dos atletas finalistas aumentou ao longo dos anos, com exceção dessas duas que estão marcadas aí com um asterisco. Então, os atletas finalistas eles estão ficando cada vez mais velhos, em função da longevidade do esporte, é lógico, em função da melhora do processo de preparação, mas os atletas finalistas estão cada vez mais velhos. E a mesma coisa aqui para os Jogos Olímpicos. Tá? Um é mundial, o outro olímpico, não sei qual é a ordem, porque vocês estão na minha frente aqui na minha tela. Mas com exceção dessas provas. As mulheres têm uma tendência de terem um desempenho máximo um pouco mais cedo do que os homens, mas mesmo assim, se a gente for ver a maioria das idades aí, a gente tem atletas de 20, 23, 24. É lógico que o desvio padrão ele também é relativamente grande. Para a gente entender rapidamente essa ideia do desvio padrão, a gente vai subtrair o desvio, vai somar o desvio do valor da média, e vai entender que geralmente aí 68% dos casos estão compreendidos dentro desse intervalo. Então, para a gente entender que a maior parte das pessoas, então, estão dentro desse intervalo, mas existem os extremos inferiores e os extremos superiores. Então, pode ter indivíduos realmente bem mais velhos e indivíduos bem mais novos. E esse outro gráfico aqui também é interessante porque ele mostra isso. Isso aqui ele classifica os atletas ali em alto desempenho, sub-elite, elite, top elite. Do lado esquerdo a gente tem os homens e do lado direito a gente tem as mulheres. Esse pontinho que tem na marcação, ele representa a média. Então, por exemplo, aí, a média de idade dos atletas top elite dos homens é ali por volta de talvez 21 anos, tá bom? E a largura da imagem mostra pra gente onde a maior parte das pessoas estão concentradas.
E a marcação inferior e a marcação superior mostra para a gente a idade mínima e a idade máxima de cada um desses momentos. Então, a primeira coisa que a gente vai perceber é que as mulheres têm uma tendência de alcançarem um desempenho máximo realmente mais cedo do que os homens. Então, mostra mais uma vez a importância do processo de maturação. Mas a gente consegue perceber também que tem uma variabilidade muito grande nessa idade. Então, o limite inferior e o limite superior, eles estão muito distantes. Por exemplo, para os atletas top elite do sexo masculino, a gente tem como idade inferior alguma coisa próxima de 18 anos e idade superior alguma coisa próxima de 24 anos. Tem uma diferença muito grande. Isso é para os 100 metros nado livre também, tá bom? E quanto mais jovem a gente pega esses atletas, maior a gente percebe que é a variação também, ok? Como é que eles fizeram isso aqui? Pegaram os atletas de nível top elite e pegaram as idades nas quais eles entraram para cada uma dessas categorias. Mais uma vez, reforçando a ideia de que não precisa ter especialização precoce, que a maioria dos atletas que chegam a nível olímpico, a nível mundial, são atletas mais velhos, que não necessariamente começaram a se especializar com 8 ou 10 anos de idade. Esses gráficos aqui, eles mostram a importância dessa prática deliberada, eles mostram a importância do indivíduo estar submetido a um processo de treinamento na aquisição do desempenho máximo. Então, isso aqui foi um estudo de meta-análise. Eles pegam diversos estudos, veem o grau de importância dos resultados de cada um deles e chegam a uma conclusão. Se a gente for pegar atletas adultos, isso aqui não é específico da natação, infelizmente, eles pegam diversas modalidades, mas serve à reflexão. Então, se a gente for pegar atletas adultos, a prática deliberada, ou seja, o treinamento, só consegue justificar até cerca de 18% do desempenho desses atletas. 82%, então, é explicado por outros motivos que não o treinamento. Então, eu gosto muito desses vídeos, né? Se você não arruma a sua cama, como é que você vai mudar o mundo? Se esforce, até sangue na... Como é que é? Sofra no treino para poder rir na guerra. Essas frases são bacanas e elas causam impacto na gente, mas a gente também precisa ser crítico para poder entender que elas têm uma certa limitação. Se a gente for pegar a prática isolada individual, que seria aquele momento que o indivíduo treina por conta própria, além do treinamento, então, se a gente pegar lá o Oscar treinando arremesso no basquete, acho que era o Zico que ficava treinando falta depois que todo mundo ia embora, isso é bonito também, é uma história que comove, que vende na televisão, mas isso só consegue explicar até cerca de, no máximo, 22% do desempenho do atleta. Todo o restante é em função de outras coisas que a gente não sabe quais são. Se a gente pegar indivíduos aí dos esportes individuais e coletivos, 18%. Se pegar só para os individuais, aqui seria alguma coisa por volta de 17%. Então, mesmo para os esportes individuais, onde o desenvolvimento das capacidades motoras é determinante para o sucesso esportivo, isso só consegue explicar cerca de 17% do desempenho dele. Se a gente for pegar atletas de subelite, que ele classificou como subelite, cerca de 19%, atletas de subelite mais elite, 29%, que é até bastante, e agora, tristemente, os atletas de elite, o treino só consegue explicar cerca de 1% do desempenho esportivo dele. Guilherme, então significa que o atleta não tem que treinar? Não. Ele tem que treinar, isso aqui tem que ser no máximo, porque senão nem esse 1% ele consegue alcançar. Mas é para a gente entender que existem diversos outros fatores que vão influenciar nessa melhora do desempenho. Isso aqui foi um estudo feito com atletas alemães, que segue um pouquinho dessa linha de raciocínio para a gente já estar concluindo essa segunda parte. Então, ele pegou lá diversos atletas adultos que iniciaram sua prática de atividades de esporte, de treinamento ainda na infância. O volume, o treinamento deles era considerado adequado, eles participaram de um processo de seleção de talentos, foram submetidos a um processo de treino sistemático. Entretanto, esse início precoce, organizado, sistemático no esporte não se relacionou diretamente com o desempenho esportivo deles na idade adulta. Então, esse grande envolvimento em programas sistemáticos de treino na adolescência não é um indicador de sucesso na idade adulta. Isso aqui não é um estudo com a natação, infelizmente, sempre que tem alguma coisa de natação eu tentei trazer, mas, mais uma vez, para poder romper com essa nossa ideia de que especializar precocemente, estar submetido muito ao treino, vai levar à melhora do desempenho na idade adulta. Então, isso aqui é esse resumo, né?
essa submissão, esse processo de treinamento precoce não está relacionado diretamente ao sucesso na idade adulta. E por incrível que pareça, o que eles encontraram é que o segundo esporte, ou o tempo de experiência num esporte que não era o esporte principal, se relacionou mais com o desempenho do que a prática do próprio esporte. É complicado entender isso. Eu me lembro de um estudo que mostrava a média de prática de esporte que os atletas olímpicos brasileiros têm e a média de prática de esportes que os atletas americanos têm. Os brasileiros ficavam aí por volta de 1 alguma coisa e os americanos por volta de 3 alguma coisa. Então, se a gente pensar que o cara dos 10 aos 20 anos só praticou um esporte e o outro, dos 10 aos 20, teve a oportunidade de praticar 3, 4 esportes, a gama de experiências que ele tem e esse processo de formação podem ter contribuído para que ele continuasse no esporte e tivesse um processo de formação melhor. Então, isso aqui foi uma proposta da Federação Inglesa também, para poder fazer o que eles chamaram de seleção de atletas tardios para o esporte. A gente tem um processo que a gente conhece de seleção lá dos atletas mais jovens, e eles tentaram fazer esse processo de seleção tardia. Então, eles fizeram uma comunicação no país para poder selecionar indivíduos fisicamente ativos, que já tivessem praticado qualquer tipo de esporte. A exigência é que eles tivessem entre 16 e 25 anos. Os homens tinham que ter no mínimo 1,90 m e as mulheres 1,80 m. Por quê? Porque a estatura se correlaciona com o desempenho na maior parte das modalidades esportivas. O indivíduo tende a ser mais econômico, tende a ser mais eficiente. Então, como eles não tinham tempo para poder formar ninguém, eles, na verdade, queriam pegar os indivíduos relativamente formados e com bom condicionamento físico, eles criaram essas exigências. Tiveram ali cerca de 4 mil inscritos, sendo que cerca de 3 mil atenderam os critérios deles. Aí tem a idade média dos homens, tá bom? De 19 anos. E a prática média deles em diferentes modalidades era de 2,4, mais ou menos, 1 ano. Então, eles tinham 1,2 anos. Eles tinham experiências em diferentes modalidades esportivas. Legal, esses indivíduos passaram por um processo de seleção e eles foram depois foram selecionados e divididos em diferentes esportes, handebol, remo, vôlei, e alguns do remo foram direcionados também para a canoa. Eles tiveram um processo de preparação específico na modalidade, já que nenhum deles tinha esse processo específico de formação, não eram ex-atletas da modalidade, era aquele indivíduo que, tinha feito natação, praticou corrida, era fisicamente ativo, então ele tinha que aprender as características da modalidade. Eles passaram, então, por esse processo de treinamento e, 3 homens foram selecionados para competir no Campeonato Mundial de Vôlei de Praia Júnior, 3 mulheres com 6 meses de treinamento e 4 homens com 1 ano de treinamento participaram de competições internacionais de handebol, e 12 remadores e canoístas alcançaram finais nacionais. Então, indivíduos que não tinham experiência nenhuma nas modalidades foram selecionados depois da adolescência e passaram a ter desempenho considerados como adequados. O autor até destaca a ideia de que ele não sabe se esses atletas alcançaram níveis internacionais, porque o artigo foi publicado antes dos Jogos Olímpicos, que foi em 2012. Mas é interessante a gente perceber o quanto que a gente poderia aproveitar de indivíduos mesmo depois da adolescência ou próximo da idade adulta. E a última crença aí que a gente vai discutir é a ideia da genética, que eu já falei um pouquinho no início. Sobre a genética, é importante a gente entender que cada um dos sistemas que compõem o nosso corpo, por si só, eles já são uma complexidade. Sistema muscular, cardiorrespiratório, nervoso, eles por si só já são uma complexidade. Imagina a interação de todos eles. Então, você acreditar que um único gene, dentro de toda essa complexidade, poderia levar um indivíduo a ter um desempenho excepcional é extremamente ingênuo, mas a gente muitas vezes pensa assim. Os principais caracteres relacionados à genética que levam o indivíduo a ter um desempenho de elite são o sexo, a estatura, o tipo de fibra muscular e a capacidade de consumo de oxigênio. Se a gente for pensar a contribuição da genética e do ambiente para cada uma dessas variáveis, a gente vai perceber que o sexo ele depende exclusivamente da genética, e é por isso que os homens têm desempenho superior ao das mulheres, e é por isso também que eles competem em categorias diferentes, em função dessa contribuição massiva da genética. Isso faz com que os homens tenham uma tendência de serem mais altos,
mais fortes, mais velozes, mais ágeis. Então, é por isso então, que eles competem em provas diferentes. A estatura ela tem uma influência muito grande da genética, mas também do ambiente, principalmente da alimentação. E é por isso que nos últimos anos a estatura da população ela aumentou, né? Está mais relacionada à qualidade e à quantidade da alimentação do que por fatores genéticos em si. Apesar da importância que às vezes a gente dá demasiadamente ao tipo de fibra muscular, a maioria das pessoas tem um equilíbrio de fibras de contração rápida e lenta no músculo. Isso é um fator importante, mas não é determinante para a melhora do desempenho. E o próprio treinamento vai conseguir fazer alguns tipos de adaptações nessas fibras, principalmente para os estímulos de longa duração e menos para os estímulos de curta duração. O consumo de oxigênio, apesar de ser muito importante para as provas de média e longa duração, ele pode ter uma contribuição genética de 5% a 85%. Então, essa variação também ela é muito grande e tem a contribuição do treinamento e diversos outros fatores que a gente não sabe quais são, que a gente não consegue controlar, que a ciência ainda não determinou. Se o indivíduo, então, ele tem esse conjunto de combinações que a gente considera como adequados, ele vai ser considerado um indivíduo talentoso. Esse indivíduo talentoso ele vai receber diversas oportunidades, melhores treinamentos, melhores treinadores. Se ele for envolvido num ambiente sociocultural que estimule a prática, que reconheça a participação dele no esporte como salutar, ele vai estar envolvido, né? Se ele puder participar de uma competição, postar no Instagram e todo mundo der like, ele vai se sentir reconhecido por isso. Tudo isso faz com que o indivíduo queira ficar envolvido com o esporte. E às vezes até questões, como eu falei, de gestão, a própria motivação dele em praticar ou não o esporte, o quanto que isso pode fazer ele ganhar dinheiro ou perder dinheiro, ganhar tempo ou perder tempo. Se ele passa por esse processo, ele vai ser considerado um atleta de elite. Se ele participar de eventos, de competições, ele tiver um bom desempenho, ele vai ser considerado um atleta campeão, um atleta excepcional. Por outro lado, em função, às vezes, da própria genética do indivíduo, das condições do ambiente, instalações esportivas, treinamento, característica do treinador, ele pode ter algum tipo de lesão, ele pode abandonar o esporte e ele não ter o desempenho que a gente considera que é adequado. Se a gente for pensar especificamente sobre a estatura, olha que interessante, cerca de 300 mil polimorfismos, de 300 componentes genéticos são capazes de explicar somente 45% da variação da estatura. Então, só para a estatura, que é um dos componentes que são importantes para o desempenho, a gente não consegue nem explicá-la por si só. Imagina relacionar isso com a melhora do desempenho em qualquer esporte que seja. Então, mais uma vez, a gente acreditar que existe um gene mágico que vai fazer o indivíduo ter um desempenho excepcional é extremamente ingênuo. Mas a parte genética tem sua contribuição também. Aqui ele está caracterizando 6 indivíduos. Os 2 primeiros eles são não atletas e os 4 últimos são atletas. O que a gente tem como azul claro seria o que ele considera como uma condição inata. O que a gente tem como azul um pouquinho mais escuro é a influência do treinamento, né, os anos de treinamento. E a parte como se fosse roxa seria o limite imposto pela genética. Então, desculpa, esse foguetinho que está no início seria a condição inicial de desempenho, o cronômetro é o desempenho atual desse indivíduo e essa medalhinha é como se fosse o desempenho máximo que ele poderia alcançar. Então, a gente tem indivíduos diferentes que, em função de experiências diferentes, partiram de pontos diferentes, têm desempenhos atuais diferentes e podem chegar em locais diferentes. Só que a gente não consegue determinar com qualidade adequada o quanto que cada uma dessas variáveis influencia. Então a gente sabe, por exemplo, que o indivíduo que ele deu o nome aí de indivíduo C, ele tem nesse momento uma condição de desempenho pior do que o indivíduo D, mas ele tem uma capacidade de, se treinar e for submetido ao processo de treinamento adequado, alcançar um desempenho superior do que qualquer um outro. Mas a gente tem um indivíduo E que, por acaso, ele já está no seu máximo. Mesmo que ele treine, ele não vai conseguir sair muito disso. Ok? Uma outra maneira de entender essa relação é como se a gente pensasse cada um dos atletas como se fossem baldes, que é a condição genética que permitem adaptações que a gente considera que são positivas. Então a gente tem esse indivíduo aí que é o balde A, que apesar dele ter uma condição de melhora que a genética dele permite muito grande, a qualidade do treinamento que ele recebe é pequena.
Temos os indivíduos como o indivíduo B, que tem um balde pequeno e eles recebem uma má qualidade de treinamento, ou não têm oportunidade de treinar, ou socialmente o esporte naquela região não é importante, então eles também não vão tão distantes. Talvez a condição mais adequada aqui seja o indivíduo do balde C, que ele tem relativamente uma boa condição genética, recebe bastante estímulos que influenciam para que ele treine, se submeta ao processo de treinamento, e possivelmente é o indivíduo que vai chegar lá. Uma outra coisa que a gente precisa entender também é que as manifestações esportivas, elas são específicas e não gerais. E as condições inatas, geneticamente, que a gente recebe como se fosse um dom, elas são condições gerais e não condições específicas. Então, mesmo que o indivíduo ele tenha condições genéticas adequadas e propícias para determinada modalidade esportiva, se ele não adquirir as condições específicas, ele não vai chegar a lugar nenhum. Então, o Gustavo Borges, não é porque ele só é alto que ele alcançou o desempenho que ele alcançou. Ser alto é importante, mas se a gente for pegar os atletas olímpicos, a maior parte deles são altos, então isso passa a não ter tanta influência. São outras variáveis que são mais importantes. Mesma coisa as crianças e jogadores de basquete, né? Esse indivíduo aí que está com 21, não dá nem para ver o rosto dele na fotografia de tão alto que ele é. Possivelmente nessa idade, e por ser mais desenvolvido, ele vai levar muita vantagem. Mas não significa que essa vantagem vai continuar durante o processo de crescimento e desenvolvimento dele, porque possivelmente daqui a pouco ele vai encontrar atletas com as mesmas características e, tecnicamente, se ele não for bom, ele pode ter prejuízo. Outros pontos rapidinhos aqui que a gente precisa entender também, relacionados às nossas crenças, é o efeito da idade relativa. Os estudos relacionados a isso, eles testam o seguinte, pessoal. Se você nasceu no primeiro, no segundo, no terceiro ou no quarto quartil de um ano, o que a ciência tem mostrado para a gente? Que os indivíduos que nascem no primeiro quartil, eles levam uma vantagem de desempenho em função da maturação aos indivíduos que nasceram no último quartil do ano. Por quê? Se o indivíduo nasceu em janeiro e o outro nasceu em dezembro, mesmo que eles tenham a mesma idade, o atleta que nasceu em janeiro ele é praticamente um ano mais velho do que o outro, ok? Vamos ver exemplos específicos aqui para a natação. Isso aqui são dois estudos com o mesmo grupo de pesquisadores australianos. O estudo do lado esquerdo foi feito com homens e o estudo do lado direito foi feito com mulheres. O estudo dos homens foi feito com a distância de 100 metros livre e o estudo das mulheres com 100 e 200 peito. A primeira parte do estudo, dos dois estudos que seguem a mesma lógica, eles verificaram o quanto que a idade decimal, então o indivíduo tinha 12,3 anos, né? O quanto que a idade decimal ela poderia predizer o desempenho esportivo. E o que eles descobriram? Que é o que a idade relativa discute com a gente. Que os indivíduos que são realmente mais velhos, dentro daquele ano, eles têm um desempenho melhor do que os indivíduos que são mais novos. Pô, Guilherme, ele pegou atletas de 10 a 18 anos. Pô, é lógico que o cara de 18 anos vai ter um desempenho melhor do que o indivíduo de 10. Não, mas ele não está falando só isso. Ele está falando que dentro dos 10 anos, os indivíduos que nasceram no início do ano, eles têm uma tendência de terem um desempenho melhor do que o indivíduo que também tem 10 anos, mas nasceu no final do ano. E a mesma coisa aconteceu para o 100 e o 200 peito. Na segunda parte do estudo, ele pegou um número maior de atletas, de 13 a 16 anos, em campeonatos de 2015 a 2017. E ele percebeu o efeito da idade relativa em todos os nadadores dos 13 aos 14 anos, então não encontrou para os 15 e para os 16. Então, para os 13 e 14 anos, quem nasceu mais no início do ano levou vantagem no desempenho dos 100 livre do que os indivíduos que nasceram no final do ano. Ele também classificou os indivíduos entre top 50, top 25 e top 10, né? Então, o 10% dos melhores, os 25% melhores e 50% melhores. E ele também percebeu o efeito da idade relativa nos indivíduos dos 13 aos 15 anos. Então, se a gente treina um atleta, ele tem de 13 a 15 anos, é muito provável que mesmo que ele não tenha aquele desempenho que a gente considera como adequado nesse momento, se ele nasceu no final do ano, ele está tomando um prejuízo. Não tem jeito. Você, enquanto treinador, tem que entender isso. O atleta, enquanto treinador, o atleta tem que entender isso para que ele entenda do processo de preparação dele. Se o foco dele for chegar nos Jogos Olímpicos, tranquilo. Isso faz parte do meu processo de formação e de preparação. Ah, meu foco é ser campeão com 14 anos e parar de nadar com 15. Aí começa a complicar. Porque a gente está falando de processo de formação. Se a gente for pensar para as mulheres,
a realidade não é diferente. Então, para o 100 e para o 200 peito, legal um estudo que é diferente do crawl, porque a maioria dos estudos são feitos com nado de crawl. Eles encontraram também efeitos da idade relativa nos 100 metros, para quando se considerou todos os atletas quando eles têm 13 ou 14 anos, top 25% quando tem 12 e 15 anos e top 10% quando tem 12 e 14 anos. E isso foi mais ou menos a mesma coisa para o 200 peito. Então, nascer no início do ano é uma vantagem em relação a quem nasce no final do ano. A genética a gente já discutiu bastante. A gente sabe, então, que a genética ela pode limitar o desempenho, mas ela não é um preditor exato se o indivíduo vai ter um excelente desempenho ou não, porque existem outras variáveis que influenciam. A antropometria e a condição fisiológica ela é importante na melhora do desempenho, mas para os indivíduos mais jovens, a maturação ela passa a ser mais relevante para o desempenho do que a própria característica de antropometria e fisiologia. Existem variáveis relacionadas às habilidades psicológicas e motivacionais que a gente considera que são adequadas para os indivíduos adultos. A ideia do autor não é que a gente tenha que cobrar isso dos jovens, mas talvez ao longo do processo de formação, tendo reconhecido essas capacidades que são importantes, a gente pode estimular os jovens para que eles adquiram esses comportamentos. Então, por exemplo, aí, a confiança, autocontrole, força mental, resiliência, são características de atletas de excelente desempenho. Tudo bem, o meu jovem não tem isso hoje. Lógico que não tem, ele é criança, mas como eu posso, ao longo desses 10 anos, estimulá-lo para que ele venha a ter? E a mesma coisa em relação aos traços de personalidade. Não significa que todos os atletas de excelência tenham que ser assim, mas esses são os comportamentos comuns dos atletas de excelência e pode ser que ao longo do processo de formação a gente estimule os nossos atletas para que eles tenham essas características. O legal desse estudo é que ele pegou também até a influência do local de nascimento, e isso é um fator que pode influenciar, porque, por exemplo, dificilmente a gente vai ter no Brasil jogadores de hóquei, porque esse esporte não é comum aqui, a gente precisaria de gelo, precisaria de neve, então a gente não vai ter atletas aqui. Não é porque geneticamente o brasileiro não poderia disputar essas competições, é porque a gente socialmente não dá importância a isso. A gente dá importância ao futebol, por isso que só tem atletas de futebol. E por isso que muitas vezes os atletas de outras modalidades, eles desistem porque não tem reconhecimento social pelo que eles fazem. O cara foi campeão brasileiro de natação, vai para a escola e fala, não, ganhei a competição nacional de natação. Aí o cara, pô, legal. O amigo dele fala que bateu pelada na Quinta da Boa Vista no final de semana, foi campeão de barrio, tem muito mais importância do que o cara que foi campeão nacional, em função da importância que se dá aos dois esportes. A influência dos familiares, dos pais, dos treinadores, elas são importantes, né? Mas não se sabe exatamente o quanto que isso pode influenciar. Existe um estudo muito interessante que fala sobre quem é o treinador de qualidade, quem é o treinador que os atletas consideram como bom treinador, e ele discute essa ideia que muitas vezes para a mídia e para a federação o bom treinador é aquele treinador que conseguiu medalha, mas para os atletas o bom treinador é aquele treinador que formou o atleta de uma maneira melhor, que era compreensivo, mas sabia cobrar, que são essas coisas que a gente conhece. Então, existe essa diferença também para o atleta, o que é ser um bom treinador, e para o próprio treinador ou para a sociedade como um todo do que é ser um bom treinador. Isso é interessante a gente discutir, porque às vezes tem um clube com um treinador, ou com alguns treinadores, e em função da importância daquele clube, dos recursos financeiros que aquele clube tem, ele passa a receber mais atletas dos outros clubes, e geralmente são os atletas de melhor desempenho, porque eles vão receber salário por isso, e não significa necessariamente que, em função disso, aqueles treinadores são melhores do que os outros. Eles só estão envolvidos num ambiente onde os melhores atletas estão treinando e, em função disso, eles estão ganhando mais, mas não significa que necessariamente seja a qualidade do treinador. Mais uma vez, o sucesso precoce não é garantia de desempenho de excelência na idade adulta. Existem diversos estudos sobre isso em diferentes modalidades esportivas. Então, estar envolvido desde cedo no processo de treino sistematizado e organizado não é garantia de chegar a lugar nenhum. Há uns 2 anos atrás, eu conheci alguns atletas que treinam num clube do Rio, mas eles não moram no Rio de Janeiro, moram a 1h30 de distância, e eles treinam na parte da manhã, e todos os dias eles acordam por volta de 5, 5h30 da manhã, para poder ir de carro para o Rio, para poder treinar, depois voltam para as cidades deles, para que eles possam estudar e seja lá o que for.
e na época eles tinham 10, 11 anos. E eu me pergunto, até quando eles vão aguentar isso? Porque é uma mobilização de toda a família. No atleta, ele não vai pegar o ônibus com 10 anos, não vai sozinho, ele vai com o pai, vai com a mãe, vai com o tio, sei lá, alguém tem que levar o atleta ali. Até quando ele vai suportar esse processo que é desgastante, talvez, para a idade? E ainda mais sabendo que isso não significa necessariamente que ele vai ser o atleta de excelência na idade adulta. Guilherme, então significa que o indivíduo não tem que treinar? É lógico que ele tem que treinar. Mas talvez a ideia seja ele ter experiências prazerosas, não só numa modalidade, mas em diversas modalidades, que façam com que ele fique envolvido com a prática de atividade física e depois ele passe, principalmente depois da adolescência, a um processo mais sistemático e organizado de treinamento, que é o que a literatura tem sugerido para a gente. Então, esse caminho para o desempenho de elite, para o desempenho excepcional, pode ser que para alguns esportes tenha que ser feita uma especialização mais precoce, a literatura também não nega isso, em função da característica da modalidade, e geralmente isso acontece nos esportes mais relacionados à estética do movimento do que realmente ao componente físico. Então, os esportes mais relacionados ao componente físico, a gente tem que o desempenho máximo ele vai acontecer depois da adolescência, e a gente poderia deixar para que isso acontecesse realmente depois. Então, resumindo essa ideia aí, a gente precisa entender que se o treinador ele tem a crença de que só a genética era importante, ele pode escolher os atletas que ele considera que geneticamente não tem aquilo que ele acha que é adequado. Por que isso é ruim? Porque geralmente quando ele pensa em genética, na verdade ele está medindo a condição de maturação do atleta. Por outro lado, se existe um treinador que ele só acredita que o treinamento é importante, que só treinar é importante, pode ser que o volume e a carga de treinamento que ele impõe ao atleta jovem seja muito grande, isso faça com que o atleta abandone a modalidade esportiva. Então, acho que a ideia é não ser nem 8 nem 80, né? Eu tenho que entender que a genética ela tem a sua influência, eu tenho que entender que o treinamento ele também tem a sua influência, mas a gente não sabe ainda qual dos dois é o mais importante. E não significa que estimular precocemente o jovem, que oferecer treino sistemático desde o princípio, vai garantir que ele chegue na idade adulta nas condições que a gente considera que são as mais adequadas.